Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre taxa de juros no Brasil. Bom, o que tradicionalmente explica os movimentos dos bancos centrais é a preocupação com a inflação. E aí a gente tem boas notícias. Depois do choque inflacionário de 2021, todos os bancos centrais na Europa, nos Estados Unidos, estão subindo a taxa de juros, encarecendo o crédito, reduzindo o consumo e, com isso, limitando a capacidade das empresas repassarem custos. Além disso, no ambiente global de menor crescimento, é natural que a demanda por matérias-primas se reduza e seus preços caiam. E aí a gente tem uma notícia importante, porque tanto alimentos quanto o petróleo, que foram os vilões da inflação em 2021, estão perdendo o fôlego. Aqui no Brasil, a gente também tem dado sinais de controle da inflação. O Banco Central já subiu os juros, já encareceu o crédito, portanto teremos menos crescimento e mais dificuldades também das empresas repassarem seus custos. Isso tudo faz com que haja um consenso entre os economistas de que a inflação vai cair. A discussão, no entanto, é saber em que velocidade ela cai e se ela alcança a meta de inflação, que é 3,25% no próximo ano e 3% em 2024. E aí tem um pouco de preocupação, porque o próximo governo tem sinalizado uma importante expansão do gasto público e isso afeta os preços de dois modos. Primeiro, quando você aumenta gasto, o governo provavelmente vai se endividar e ele vai se endividar num ambiente global muito confuso. Isso tende a deixar os investidores mais apreensivos, portanto afetar os fluxos de capitais, que acaba pressionando a cotação do dólar e do custo das empresas. Um outro canal é quando você aumenta o gasto do governo, você estimula o crescimento econômico e abre espaço para que as empresas repassem custos mais elevados. Portanto, essa avaliação do gasto público acaba implicando em aumento da inflação. Isso tem feito com que os analistas entendam que o Banco Central vai ter que mudar a sua estratégia. Para o pessoal mais pessimista, que acha que a expansão fiscal vai ser mais forte, há uma análise aí de que o Banco Central talvez tenha que elevar a taxa de juros além dos já elevados 13,75%. Para uma turma um pouco mais otimista, basta o Banco Central manter esses juros 13,75% parados, que isso ajudaria no combate à inflação e ao alcance de metas. Bom, Carlos, esses são os cenários comuns que a gente tem ouvido, mas acho que seria importante passar um pouco a visão do Banco BV. Como que a gente tem visto esse cenário? Padu, essa semana a gente teve a decisão do Banco Central e lá ele mostrou uma grande preocupação justamente nesse âmbito fiscal. A preocupação com relação às contas públicas já existia anteriormente, já estava na comunicação do BC, mas dessa vez o BC decidiu dar um reforço nessa parte diante de todas as incertezas, e não só incertezas, mas sinalizações, ações de fato nessa proposta da PEC da transição que ainda tem enrolado aí no Congresso. Há muita indefinição sobre qual o valor com que essa PEC vai terminar, mas fato é de que a gente deve ter já contratado uma deterioração das contas públicas no curto prazo e muito provavelmente alguns anos à frente também. E por isso, quando os economistas, os analistas fazem conta de qual vai ser a dinâmica da dívida, o comportamento da dívida pública ao longo dos próximos anos, vê que essa dinâmica é muito preocupante. A dívida deve subir bastante. Então, não só a política fiscal, o mais gastos agora, afetam a inflação diretamente, seja por estímulo à demanda, né, mais gasto público, mais transferência de renda, não só afeta diretamente por aí, como também a piora das expectativas fiscais, né, uma perspectiva de dívida mais desfavorável, acaba afetando as expectativas de inflação futuras. E isso também influencia na decisão do Banco Central e na definição ali de reajustes de contrato, de salário de empresas, de planejamento. Então tudo isso, né, não só essas ações de curto prazo, mas também essa expectativa do mercado com relação ao que vai acontecer com a dívida lá na frente, afetam bastante a inflação. E por isso a gente mudou a nossa expectativa, que antes era de que os juros poderiam cair mais cedo e mais rápido, né? Talvez na metade do ano que vem, com cortes mais agressivos, buscando ali terminar o próximo ano perto de 10%, a gente mudou essa expectativa e agora vê que essa queda de juros deve demorar mais para acontecer, mais lá para o final do ano, e a Selic provavelmente terminar o próximo ano em 12%. E lembrando que essa queda nem bem definida está ainda, né? Vai depender muito de como termina não só a PEC, mas de como vão ser as próximas ações aí do novo governo nessa área fiscal. Então nem garantida está essa queda, mas de qualquer forma a gente já imagina que essa queda vai demorar mais para acontecer e ser mais lenta do que imaginado.
Tá certo? Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Um abraço. Até semana que vem.